Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um review, dessa vez com Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Esse é um jogo de RPG criado e publicado pela Capcom, exclusivamente nos consoles para o Nintendo Switch. O lançamento do jogo é para dia 9 de julho, estou trazendo esse conteúdo de forma antecipada, porque a Capcom do Brasil concedeu a chave aqui para o canal, então eu agradeço Capcom pela confiança, para poder experimentar, jogar e analisar esse jogo, mais um jogo um pouco diferente, eu diria que um spin-off da franquia Monster Hunter. O jogo encontra-se na eShop brasileira pelo preço de lançamento de R$250 e ele está completamente legendado em português. Tem uma demo disponível que você pode baixar no seu Switch e jogar, tem uma live aqui no canal onde eu joguei um pouquinho dessa demo. A demo dura cerca de umas 5 horas para você finalizar, então tem bastante conteúdo do jogo naquela demo para você decidir ou não se vale a pena comprar o jogo. E esse vídeo aqui é um adicional para te ajudar também, já que eu joguei bastante do jogo nessa uma semana que a Capcom liberou o jogo de forma antecipada. Lembrando que esse é o segundo jogo da franquia Monster Hunter Stories, o primeiro foi lançado para o 3DS. Muita gente se pergunta se há necessidade de jogar o primeiro para jogar esse segundo. Não precisa jogar previamente o primeiro jogo para jogar o segundo, são histórias independentes. Embora seja no mesmo universo e nós temos personagens compartilhados entre os dois jogos, não precisa. Vai ser mais legal, vai ser mais empolgante, mais interessante se você tiver jogado, porque você vai encontrar similaridades, locais, personagens que estão ativos nesse jogo, que já continha no jogo anterior. Mas não é obrigatório, mandatório, não. Você vai conseguir jogar e se divertir sem ter jogado o primeiro, até porque esse foi o meu caso. O jogo inicialmente começa na Ilha Marrana, onde você vai jogar no papel de um jovem montador de monstros. Durante um festival que está acontecendo nessa vila, algumas coisas acontecem em paralelo, como uma festividade, danças, que são tradições desse povo. Junto, ali naquela mesma festa, tem os montadores dessa vila e alguns caçadores de monstros, que são os personagens que você joga na franquia principal Monster Hunter, por exemplo, Monster Hunter Rise. Eles estão ali confraternizando, embora não tenham ideologias diferentes, digamos assim. Nesse mesmo momento, um fenômeno acontece, onde uma elfa encontra um Rathalos caído, aparentemente machucado, onde esse Rathalos está protegendo o seu ovo, ao mesmo tempo que acontece esse festival. E caçadores que participam do festival, parte deles estão atrás desse Rathalos e desse ovo, devido a uma lenda chamada Wings of Ruin, que é as asas da ruína, onde está escrito que um Rathalos que possui um poder devastador pode acabar com todo o universo ali. Então essa elfa parte em proteção desse ovo de Rathalos e esses caçadores partem em busca desse ovo para destruí-lo e impedir que o nascimento desse Rathalos da lenda nasça e venha prejudicar todo o universo ali. Além disso tudo, uma luz vermelha acontece na ilha em diversos pontos de todo o mundo de Monster Hunter History e vários Rathalos vão em direção a essa luz. Então o jogo circula entre a proteção desse Rathalos dentro desse ovo, a descoberta do que é essa luz, briga entre aspas entre os montadores e os caçadores, uns querendo caçar o Rathalos, o ovo do Rathalos, e o outro querendo entender o que está acontecendo e proteger esse Rathalos, já que a filosofia dos montadores é ter um laço afetivo com os monstros, diferente dos caçadores, que é, de fato, caçar os monstros. Bom, essa história foi bem superficial, tá, galera? Foi uma pincelada, assim, pra não dar spoilers pra vocês, até porque eu tô fazendo esse vídeo em cima de um embargo que eu aceitei devido a receber essa chave antecipada da capa. E tudo que eu falei tá na demo, tá? Então você pode ir lá, baixar a demo e jogar, não é nada, nenhuma novidade, mas mesmo assim eu não quero me aprofundar muito para não estragar a surpresa do jogo. Vamos falar um pouquinho do que interessa, que é do jogo propriamente dito, mais especificamente da jogabilidade. Eu diria que esse jogo é dividido em 3 partes diferentes, e pode-se dizer 3 partes de jogabilidade. Você tem um mundo aberto ali para poder explorar vários pedaços desse mundo aberto, em várias áreas diferentes, e nesse mundo aberto você pode fazer algumas coisas, como explorar toda a área que tem ali, coletar alguns itens, etc. O jogo tem uma parte que são dungeons, calabouços, que você consegue acessar pelas essas áreas abertas. Então, além de explorar toda a área e ir atrás de algum monstro específico, nessas áreas abertas você pode achar algumas dungeons, seja elas de história ou não. E a parte de combate, que é o combate em turno tradicional de um jogo de RPG. Mas aqui o combate é um pouquinho diferente, a gente vai mostrar isso daqui um pouquinho mais pra frente. Uma coisa em comum
em Monster Hunter History, em todos esses tipos de jogabilidade, no jogo em si, é que os monstros são o grande foco. Como eu falei, você joga no papel de um montador, então os montadores eles não caçam monstros, eles vão atrás de monstros para poder gerar afinidade entre eles e conviver em harmonia. Embora os montadores também precisam caçar alguns monstros, algum monstro sair do controle, alguma coisa assim, até uma situação de batalha onde venha a derrotar ou matar algum monstro. Mas o objetivo dos montadores é sempre viver em harmonia, até porque você tá sempre com algum monstro ali do seu lado te ajudando em toda a aventura. Diferente dos caçadores, como em Monster Hunter Rise, que o objetivo dos caçadores é destruir o máximo de monstros possível, seja para poder proteger a aldeia, a vila onde você mora, ou para poder coletar recursos para criar armas, armaduras, etc. Então os monstros aqui são muito valorizados, eles são usados de várias formas, como por exemplo, para te ajudar na exploração do mapa ou nas próprias batalhas. Você vai lutar tanto com seus próprios poderes e armas, como os poderes dos monstros. Você pode ter no seu grupo, na sua party, até 6 monstros para a batalha, e você pode selecionar um monstro para você fazer montaria. Então, para explorar a área aberta, você pode selecionar alguns monstros específicos que cada um tem um tipo de montaria diferente. E essa montaria pode mudar de acordo com o monstro. Tem monstro que anda mais rápido, mais devagar. E além disso, cada monstro pode ter uma habilidade específica para poder interagir naquela área de exploração ou de dungeons. Como por exemplo, existe um monstro específico para poder pular. Nem todos os monstros pulam, só alguns monstros específicos. Tem monstros, por exemplo, que com uma habilidade específica, então você consegue ir mais rápido de um ponto ao outro, escorregando na neve. A montaria não serve apenas para te locomover mais rapidamente, serve também para você conseguir acessar áreas específicas no mapa que somente com aquela habilidade única daquele monstro se torna possível acontecer. E como eu falei, nessa extensa área de exploração onde você coleta itens, existem algumas dungeons. Essas dungeons pode ser da missão, locais específicos, cavernas, montanhas, etc. E também pode ser tocas. Porque como eu falei, o jogo todo é voltado para os monstros. Então tem diversas tocas no meio de toda a área aberta, onde você pode acessar essas tocas e capturar alguns ovos de monstros, para poder levar esse ovo para a cidade, chocar esse ovo e ter um monstrinho novo no seu grupo para te ajudar. E aí com isso, com essa exploração do mundo aberto, de dungeons, entrando em tocas, pegando ovos, chocando ovos e fazendo a sua equipe, você tem basicamente grande parte da jogabilidade de Monster Hunter Rise, do que faz ele ser um jogo especial e único. Essa exploração bastante grande de vários ambientes e a eterna busca de monstros que você curta mais, seja pela sua estética, seja pelos seus ataques ou seu estilo ali propriamente dito. E a gente vai para a parte do combate, onde você vai utilizar também esses monstros. Como eu falei, no combate, você vai utilizar tanto as habilidades do monstro quanto a sua. O montador pode utilizar 3 tipos de arma, seja a arma de corte, tipo espada, a arma tipo martelo e a arma tipo perfuração. Cada monstro ou parte desse monstro toma mais ou menos dano de acordo com o tipo da arma que você está usando. Você pode trocar isso todo turno da batalha. Quando você entra na batalha, basicamente você vai ter um trio de comandos. É dividido entre força, estratégia e velocidade. Força ganha de estratégia, estratégia ganha de velocidade, velocidade ganha de força. Então todo turno das batalhas são baseados nesses tipos de ataque. E aí você tem ataques comuns, que vai ser simplesmente ir lá e dar uma pancada no monstro, e ataques especiais, são habilidades que você pode utilizar. Cada monstro tem sua habilidade e vai aprendendo novas, e cada arma que você equipa no seu personagem tem as suas próprias habilidades. Essas habilidades gastam pontos de afinidade, que é como se fosse a sua mana ali, e ela vai aumentando turno por turno sozinha, aumentando mais conforme você vai batalhando em sincronia com o seu monstro. Então, por exemplo, se o monstro que você está enfrentando, ele utilizar um golpe de, sei lá, força, você vai precisar, em sincronia com o seu monstro, atacá-lo com um ataque de velocidade. Que aí você vai conseguir ter uma vantagem em cima daquele ataque de força que aquele monstro fez. Quando você consegue fazer esse ataque sincronizado entre o seu ataque e o do monstro, gera um ataque de sincronia, onde você vai conseguir atacar o monstro junto com o seu monstro da sua equipe, anular o ataque dele e ganhar barrinha de afinidade. Então, basicamente, quanto melhor você ataca em conjunto do seu monstro contra o inimigo, mais enche a sua barra de afinidade. E aí, se você não fizer esses comandos certinho,
você vai ter um desempenho ruim na batalha. E quando você consegue encher toda a sua barra de afinidade, você consegue montar no seu monstro e fazer um ataque especial de afinidade. Esse ataque é muito forte, cada monstro tem o seu específico, com uma animação lindíssima, top. Faz com que as batalhas tenham uma diversidade maior. Além disso, os monstros da sua equipe e dos inimigos podem fazer combates direto, onde você vai ter que fazer alguma ação ali, seja apertar rapidamente um botão, mexer no analógico, alguma coisa assim, para poder vencer essa batalha monstro versus monstro, né? O seu monstro amigo contra o monstro inimigo. Vencendo, você enche também sua barra, bastante a sua barra de afinidade. Então o combate é uma coisa bem legal e interessante desse jogo, porque ele depende estritamente de 2 pontos. Estratégia, para você conseguir bolar ela certinha, pra, junto com o seu monstro, conseguir atacar o inimigo, o monstro inimigo, com todas as vantagens. E conhecimento prévio daquele inimigo que você está enfrentando. Ou conhecer o movimento, ou tentar adivinhar, né, os movimentos do inimigo ali, caso seja a primeira vez. Então, quanto mais você luta contra um monstro específico, mais você aprende como é que são os padrões dele e você vai conseguir derrotar ele mais facilmente. Igual no Monster Hunter normal, só que voltado para a parte de RPG. Conteúdo do jogo, galera. Bom, é um conteúdo bem extenso, né? Você tem diversas missões principais, onde você obrigatoriamente precisa fazer para poder finalizar o jogo. Tem muita, mas muita missão secundária. Você pode fazê-las ou não. É interessante fazer para poder conseguir itens e experiência. Tem muita quest. E elas são divididas entre estrelas de dificuldade, igual é na franquia Monster Hunter. Quem conhece a franquia Monster Hunter já tá familiarizado mais ou menos como é que é esse lance de subquests. E também tem a possibilidade de jogar co-op, isso é muito interessante. Você pode jogar tanto co-op local, com vários switches numa rede só, ou online. E esse co-op online, na verdade você pode jogar tanto co-op, uma missão específica para ir atrás de um monstro junto com algum amigo seu. E é basicamente igual aos outros Monster Hunter. Você vai abrir uma sala, aí você vai selecionar uma missão. Essa missão vai ser derrotar algum monstro específico. Você vai ter uma área ali para poder explorar, uma dungeon. Então vai ter outros monstros também que você pode derrotar, itens para coletar, baús para poder abrir. Tudo em sincronia com o seu amigo. Aí você pode criar salas somente para amigos ou para qualquer uma pessoa que entrar. Eu testei, é bem legal, é bem interessante fazer essas missões a mais do co-op online. E também você pode fazer um PVP, ou seja, lutar contra alguém especificamente. E é um PVP estilo qualquer PVP, sei lá, é bem parecido com Pokémon, né? Aí você vai escolher, tipo, 3 monstros do seu time. O seu amigo vai escolher 3 monstros do time dele para poder fazer esse combate. E aí esse combate é um pouquinho diferenciado e até existe esse tipo de combate na própria história, no decorrer do single player do jogo. Porque aí você vai estar lutando contra outro montador. Então você vai ter que especificamente pensar numa estratégia baseada em ataques tanto de monstro quanto de montador. E uma coisa que eu não falei na parte de batalha e adiciono aqui é o seguinte: você tem coraçõezinhos, que significa como se fosse a quantidade de vezes que você pode morrer em batalha. Então, contra um montador, esses coraçõezinhos contam demais, porque é isso que vai definir quem vai vencer ou não a batalha. Quem perdeu os coraçõezinhos primeiro, gerenciar isso bem, porque se você morrer 3 vezes, seja o seu monstro ou o seu personagem, né, como montador, você é derrotado. Falando de gráfico e desempenho do jogo, o gráfico do jogo é lindíssimo, toda a ambientação é muito bonita, as cutscenes são maravilhosas, a textura tá muito boa também, a resolução tá top. O único problema é referente a frames. O jogo ele tem uma quantidade de frames bem estável, tem momento que o jogo parece estar 60 FPS no ambiente fechado, mas se você tá no ambiente aberto que tenha muito efeito, parece que cai para 15 FPS. Mas se você tratar de um jogo de RPG de turno, não atrapalha tanto, mas incomoda em determinados lugares porque realmente é bem instável essa frame. Dá pra perceber também alguns pop-ins aparecendo no meio do horizonte, que se você for andando muito rápido, algumas gramas vão aparecendo ali no meio do caminho, algumas árvores, algumas pessoas. Então, dependendo da situação, do lugar onde você tá, isso acontece devido à limitação do hardware. Mas mesmo com isso, a Capcom tá de parabéns porque fez um jogo assim sensacional, lindíssimo, tá? Tanto artisticamente quanto graficamente, tá? Eles andam pau a pau. A direção de arte e toda a direção das cutscenes
são sensacionais, são sensacionais. É assim, é gostoso de você ver uma cutscene por tão bela que ela é. E a apresentação dos locais também, sempre que você entra num lugar novo, tem uma cutscene de apresentação. Quando você entra em alguma situação, tem uma cutscene mostrando aquela situação. É bem bonito, muito bem feito, tá de parabéns realmente. Em critério de história do jogo, a história é muito legal, referente até o final. Como eu falei pra vocês, eu recebi a chave adiantada 7 dias antes, eu não consegui finalizar o jogo completo, poder trazer esse review pra vocês. Mas eu joguei por volta de 40 horas. Basicamente, faltam 2 coisinhas ali pra eu poder finalizar o jogo, eu não ia conseguir zerar ele a tempo de lançar. Então, eu basicamente joguei o jogo inteiro, falta só 2 missões no final. A história é bem legal, bem interessante, ela tem alguns plots que te deixam empolgados, mas mais do que a história, o que te empolga mais são as localidades e os personagens que estão envolvidos ali na história. Eu diria que todos os personagens são bem cativantes. E eles vão te cativar de alguma forma ou de outra, com certeza. E o que eu achei assim ruim referente à história é que eles tentaram esticar demais, saca? Eu tô com quase 40 horas, como eu falei, e mostrei na tela pra vocês. E tem determinados momentos da história que eles repetem a mesma coisa o tempo inteiro pra poder você se sentir que tá jogando um jogo grande, quando na verdade não precisava disso. Um exemplo genérico, você vai numa vila nova e aí o cara vai pedir pra você ir lá caçar um monstro. Aí você volta, agora caça outro monstro. Aí você volta, agora caça outro monstro. Aí você volta, caça o quarto monstro. Aí você volta. Aí no quinto monstro é que vai ser alguma coisa específica, aquela história ali. E várias vezes, coisas que acontecem na história, pra você chegar numa conclusão, você precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Isso pra mim ficou um pouco maçante, principalmente quando eu tô jogando direto, né? Gente, eu joguei 40 horas, basicamente, em 7 dias. Se você dividir isso aí, vai dar um pouco mais de 5 horas por dia. E assim, não foram 5 horas e meia todo dia. Teve dia que eu joguei, tipo, 8 horas, né? Então, realmente isso fica um pouco maçante. Eu entendo por que foi colocado, porque o jogo te meio que força a você explorar todas as áreas, e em todos os locais de todas as áreas, para conhecer todos os monstros que existem ali, para você ter o interesse naquele monstro, caçar ele, chocar ele e fazer uma party ali de acordo com esse monstro novo. Mas isso fica um pouco maçante. E no final do jogo, basicamente, a dificuldade eleva bastante. O jogo meio que te obriga a você fazer isso mesmo. Olha só, vai lá, explora esse lugar novo, troque todos os seus monstros pelos monstros novos, porque você vai precisar de monstros mais poderosos. E isso tudo requer grind, porque para você pegar novos monstros, você vai precisar upar eles, para poder desbloquear as skills deles, para poder fazer alguns esquemas ali que eu não vou falar muito para não dar spoiler, porque você pode customizar bem os seus monstros, tá? Com uma paradinha que você vai ver dentro do jogo, eu não vou falar porque é um ponto interessante da história, não vale a pena dar esse spoiler. Mas você pode customizar os seus monstros. Para você fazer isso requer tempo, requer grind. Então eu achei que poderia ter um pouco menos de repetição e no final não ser tão hardcore a ponto de te obrigar a trocar os seus monstros de acordo com os monstros novos. Teoricamente eu deveria ter zerado o jogo, eu não zerei ainda por causa dessa dificuldade. Então uma batalha que eu levaria, sei lá, 20 minutos para terminar, eu levo em cerca de 1 hora, porque eu preciso, com meus monstros, que eu gerei aquela afinidade, né, que é a intenção dos montadores de monstros no Monster Hunter, é gerar afinidade entre os monstros. Aquele monstro que eu gerei afinidade, que eu peguei, sei lá atrás, eu não posso dar mole com ele, porque senão vai ser hit kill, sacou? Eu preciso estudar qual é a rotina daquele monstro que eu tô enfrentando pra poder não tomar um hit kill e acabar morrendo. E isso me levou... Teve batalha sem sacanagem, que eu levei mais de 1 hora pra poder passar por causa dessa limitação do jogo. Mas, pra quem gosta de grind, pra quem gosta de repetir as mesmas missões, ir atrás de monstro e fazer várias builds e fazer vários grupos de monstros separados, é válido, o jogo te força a fazer isso. Como veredito desse review, galera, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin é um prato cheio para quem gosta de um RPG tradicional, só que com aquela pitada de atualização referente a um gameplay diferenciado, muito mais estratégico, somando áreas amplas para você explorar e uma diversidade de monstros para você ficar caçando ovos, chocando e mudando a sua party. O jogo te incentiva a fazer isso. A história é bem interessante, com diversos plots ali que vai fazer você ficar surpreso e se divertir demais com algumas coisas que acontecem. O jogo é desafiador e divertido na medida certa, tirando o final, que eu acho que poderia ser um pouquinho mais fácil e não se estender demais. Embora a história seja legal, o jogo seja divertido, a exploração seja bem bacana, tudo seja muito bonito, eu acho que eles poderiam encurtar um pouquinho a história
para não se tornar tão repetitivo as coisas que são necessárias fazer. Até mesmo porque esse jogo tem um pós-jogo, né? Tem coisas para fazer quando você zera depois, locais que você pode voltar a explorar novamente, com habilidades que você não conseguia anteriormente, que não te obrigam a fazer antes de zerar. Então tem muito conteúdo no jogo que já está ali para a pessoa gastar tempo, então isso poderia ser uma moeda de troca para reduzir um pouco a história, não tornar ela um pouco mais maçante do que deveria. Então é isso, essas foram minhas considerações de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez agradecer a Capcom do Brasil por ter me concedido essa chave para poder fazer o teste do jogo antes e trazer aqui para vocês as minhas opiniões. Dá o like se você curtiu, compartilha com a galera que quer saber um pouco mais sobre Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e ajuda, por favor, que esse review deu bastante trabalho, como eu falei, eu joguei demais o jogo para poder trazer esse review para vocês de forma antecipada, porque eu sei que vocês gostam de uma opinião antes do lançamento do jogo para decidir se compro ou não. Então por isso que eu me esforcei bastante para trazer esse vídeo com conteúdo antecipado, já que a chave foi disponibilizada. Eu queria trazer isso aqui para poder ajudar no critério de escolha de cada um. Para mim, vale super a pena. É uma experiência assim que qualquer fã de RPG e de Pokémon especificamente, já que tem algumas alusões a Pokémon nesse jogo, espera durante muito tempo na franquia Pokémon. Então, eu não queria fazer a comparação de um jogo para o outro, mas Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin é a melhoria, é a evolução que Pokémon deveria ter. Então, eu acho que isso já elucida bastante dúvidas referente ao jogo. Eu super recomendo, me diverti bastante jogando e vou me divertir muito mais, com certeza. É isso aí, galera. Se quiser comprar o jogo em mídia física, loja Big Boy Games, link na descrição. Se quiser comprar qualquer coisa referente à Nintendo, a maior loja nintendista do Brasil, Cogumelo Shop, link na descrição. Se quiser comprar o Switch nacional no melhor preço, microSD de 128 GB, melhor preço na Amazon, link tá na descrição também. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, use esse link também, como você quiser que seja do canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!